Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Roda com os Vetes. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, queria pedir para você curtir, compartilhar, ativar sininho. A gente está observando aqui, são mais de 150 mil visualizações e poucas curtidas, poucos seguidores. Vamos lá, gente, engajar para ajudar a gente, tá bom? Hoje a gente vai bater um papo muito legal com um amigo, né? Trouxe mais um da Unisa aqui. O Dr. Marcelo, formado desde 2000. E vamos conversar um pouquinho sobre equinos, uma doença muito importante também, a raiva que tá pegando aí. Seja muito bem-vindo, Marcelo, se apresenta. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá. Bem-vindo. Vamos contar aí desde o início, sua formação, como que você foi direcionado aí para equinos, pode dar uma pincelada aí sobre sua vida. Vou falar rapidinho para não... Senão vai ser mais uma hora de episódio. Vamos lá. Bom, eu sou apaixonado por cavalo, nasci e cresci no meio de equestre, vamos dizer, no meio rural, né? Então, caí na universidade já querendo mexer com grandes, né, e cavalo é uma paixão, né, desde pequeno. Fiz a universidade com focos todo em equinos, estágio, residência. Saí da universidade, tive uma breve história da residência da Unisa, que a Unisa foi uma universidade traumática para nós, a primeira turma, né? A Anne foi da segunda, ela já pegou a fase já... Um pouquinho melhor, né? Umas conquistas que vocês já tiveram, eu aproveitei. A gente ralou. A gente passou na residência da USP, nós passamos em 5 alunos da Unisa, passaram na residência da USP. Só que ninguém pôde fazer a residência na USP, porque a nossa faculdade ainda não tinha reconhecimento do MEC. Nossa. E aí a gente não tinha o CRMV, né, porque precisava do CRMV, e aí nós fomos convidados a nos retirarmos da residência da USP. Nossa. Gente, que sacanagem. Então, começamos a fazer a residência na USP, e aí com 3 meses de residência nós fomos obrigados a sair. Tchau. Só que isso foi bom, não foi ruim, porque na época era programa de aprimoramento, né, que a USP tinha, não era residência ainda, e a Unisa foi a primeira universidade a criar o programa de residência. E aí a Unisa criou, por nossa causa, um programa de residência vinculado ao MEC e nos convidou a ser os primeiros residentes, sem prova, né? Pela cagada que eles fizeram Você lá. tá burrada, né? Eu acho que só abrindo um parênteses, é importante as pessoas até ficarem cientes, né? Quem entra numa faculdade nova... E a fundo, né? Se já tem reconhecimento do MEC, se já tem um hospital, se não quais tem, são os prazos? Porque depois que você está dentro da faculdade, e aí você começa a observar, né? Que não tem um laboratório, não tem uma carga horária legal de uma prática, ou não vai ter o seu futuro ali, uma residência, alguma coisa assim, como aconteceu com você. E hoje virou várzea, né? O número de escolas veterinárias que a gente tem, cada ano que passa, o pessoal abrindo mais escolas... Sem contar o EAD, né? Isso é mais preocupante ainda, né? Isso é mais preocupante ainda. Então, acho que isso é mais que um alerta, né? Tem que ficar mais atento ainda. Naquela época, a Unisa foi a segunda universidade particular do estado de São Paulo. A primeira foi a Unip e a segunda foi a Unisa. Né? Então, existia um preconceito muito grande dentro do MEC com relação a isso. Por isso que demorou tanto esse reconhecimento, demorou tanto essa dificuldade. Os nossos professores naquela época eram todos doutores, eram todos professores aposentados da USP, a gente pegou, nós somos muito privilegiados, né? Nós somos muito privilegiados, mas tivemos um preço caro, né, por isso, mas enfim, passou. E aí eu fiz a residência lá, eu falo que tive um início na USP e terminei na Unisa, mas a Unisa eu tenho o título de residente, né, que nós somos a primeira turma de residentes veterinários do Brasil, que não tinha, né? Então nós fomos os primeiros a ter, isso foi bacana. Saí de lá, fui contratado na Unisa, né, por um período curto, não fiquei muito tempo como veterinário contratado lá não, e de lá recebi o convite para trabalhar na UniABC com o professor Batista, e eu comecei a fazer meu doutorado na Argentina, né? Eu queria mexer com cavalo de esporte, de alta performance, e aí eu fui mexer com fisiologia do cavalo atleta, né? E aí meu doutorado foi com metabolismo mitocondrial do cavalo atleta.
né, para a gente saber como que ocorre a nutrição celular. Então a gente pensa muito na macronutrição e a gente esquece da micronutrição, né? E ela tem total diferença no desempenho, na performance, e não só na performance. A gente está falando aqui, mas hoje o ser humano, né, o que a gente está vivendo, a era Monjaro, né, essa era doida, tudo a ver com mitocôndria, né? A gente fica pensando só na macrodieta, na macroalimentação, os endocrinologistas, nutricionistas, fica pensando só no macro, mas esquece que tudo termina na mitocôndria. Né? O que a mitocôndria, tudo que a gente vai consumir, a utilização final, tá lá naquele maldito ciclo de Krebs que a gente viu lá na bioquímica, que é aquele negócio maldito. De decorar. Que ninguém lembra mais. Me arrepia de sono. A gente tinha aquele mapa, não sei se vocês são mais jovens ou não, mas a gente tinha aquele mapa diabólico, né? Não, que mas ficou a gente lá. pegou. A gente teve que fazer. A gente tem que fazer um Desenhar mapa. aquilo, decorar, né? As vias glicolíticas, Nossa. neoglicolíticas, gliconeogênicas, aqueles diabos todos Me lá, né? arrepio. Mas é muito legal quando você entende que aquele cilindro, que a mitocôndria é um cilindro, e que ali a gente tem 3 fontes de energia, né? O carboidrato, proteína, aminoácidos e a gordura, e que tem que funcionar com aqueles 3 combustíveis, tudo facilita, né? E o que interfere nisso? Quando a gente aprende o que interfere dentro da mitocôndria, o que interfere nessa absorção, facilita o nosso trabalho, né? Na nossa rotina, tanto na performance, No desempenho, você disse. no desempenho, quanto no tratamento de algumas doenças metabólicas, nas endocrinopatias, principalmente quando a gente está falando dos casos relacionados à obesidade, diabetes do tipo 2, né, que ocorre também em equinos, com muita... Antigamente a gente não tinha isso, né, mas agora é uma doença da realidade que está muito... Até os equinos? Nos equinos? Muito, Nossa. muito. E eles desenvolveram uma patologia parecida com a diabetes tipo 2, que é a síndrome metabólica, que não é propriamente dito uma diabetes do tipo 2, mas ela é muito parecida, né? E está totalmente relacionada a manejo, a estresse, a alimentação. E o cortisol tem tudo a ver com isso. E faz parte do nosso dia a dia, tanto seres humanos, quanto dos cães, quanto dos equinos. E aí interfere diretamente lá na mitocôndriazinha, que acaba mudando toda a nossa dinâmica nutricional. Aí a gente ganha peso, enfim, uma série de coisas, né? E Marcelo, como é que foi a transição pós-faculdade, pós-residência, pós-especialização para entrar no mundo de equinos? Porque eu tive vários amigos da faculdade que queriam trabalhar com equino, principalmente, e acabaram batendo cabeça e foram trabalhar com pequenos. Como foi para você essa O transição? mundo de equino é uma panelinha muito pequenininha. né? É um mercado que hoje no Brasil ele gira em torno de 3% da veterinária. Do mercado veterinário como um todo, 3% é o mercado de equinos. É um mercado pequeno. E é um mercado que ele é cíclico, ele não se expande no Brasil. Ele tem esse tamanho há anos, né? Há anos. O Brasil hoje é o 3º maior mercado de equinos do mundo, mas ele não poderia ser o primeiro. Mas ele está ali. Por falta de investimento, por falta de políticas públicas, eu acho que falta muito incentivo. E cultura também. Né? Onde a gente tem os polos culturais do cavalo, o cavalo é forte. Rio Grande do Sul e Nordeste e Centro-Oeste. São Paulo já foi um polo muito forte e perdeu-se isso. A gente perdeu a cultura nossa, né? Sim. A gente deixou perder isso. A gente perdeu a nossa cultura, a nossa raiz. Se a gente for lembrar da nossa infância, o que a gente tinha aqui de cultural, né, do caipira, da época do que era o caipira, o saci pererê, as nossas culturas de curupira e de aba 4, a gente perdeu tudo isso, a gente não tem mais nada disso, as nossas crianças... Não sabem, né? Até as brincadeiras que a gente tinha na cidade de São Paulo, que era o homem do saco, que era... se perdeu, a gente não tem mais nada disso em São Paulo, né? Essa cultura ficou, né? Então São Paulo é uma cidade muito dinâmica, a gente perde isso facilmente. E tá aí o Jockey Club, que é dá uma dó, né? São 3.000 cocheiras aqui no Jockey Club de São Paulo, e hoje tem menos de 400 cavalos hospedados. Mas tem a hípica também ali de Santa Amaro, né? Ela é bem menor. É menor. A gente tem a hípica de Santo Amaro, tem a hípica paulista, tem o clube de campo. A cidade de São Paulo em si deve ter em torno de 10.000 animais. Tá. Na cidade, São Paulo. A grande São Paulo estima-se um pouquinho mais, em torno de 1 milhão e poucos de animais, né?
pega a Grande São Paulo, falando região Sorocaba, região... Que já é mais interior e daí lá tem bem mais, né? Tem bem mais. Mas eu acabei me envolvendo nesse meio aí pelo estágio. Eu fui um cara insistente. Desde a faculdade, pela nossa faculdade ser a primeira meio período, isso facilitou muito pra gente, né? Então a gente teve contatos e desde que eu entrei na faculdade... Já foi pro estágio. A gente estava até conversando esse final de semana, a gente teve um encontro de uns amigos aí, foi aniversário de um amigo. Do Cassiano. Do Cassiano, que esteve aqui com 50, vocês. já veio aqui com a gente. Gente boa demais. E a gente estava conversando sobre isso, né? A gente teve uma oportunidade que ninguém teve, né? De fazer estágio meio período, né? Então, as pessoas não tiveram essa oportunidade que nós tivemos. E eu estava brincando que eu era péssimo aluno na escola, eu era um aluno muito ruim na escola. E até uma amiga minha falou, na faculdade você era CDF. Não é que eu era CDF, eu me achei na veterinária. E eu fui um bom aluno na faculdade. Eu fui não vou falar um excelente aluno, tiveram alguns melhores que eu na sala, mas eu fui, acho que talvez um dos melhores da minha turma, né? Mas porque eu gostei do que eu estava fazendo, estudei, né? E fui atrás, né? Eu acho que a paixão encontrou ali, uniu. Porque se eu mostrar os meus boletins de escola... Bom, eu reprovei 2 vezes. Né? A 6ª série eu reprovei uma vez, reprovei a 4ª série. Quem reprova a 4ª série, né? Quem reprova a 4ª série? Ninguém. Quem não quer nada, né? Eu reprovei, né? Então, assim, eu era muito ruim, né? Mas eu me achei. E aí eu fui persistente, e esse mundo acabei achando alguns veterinários que foram me apadrinhandos, e acabou me deixando nesse meio com mais tranquilidade, me envolvendo nesse meio. Tanto eu quanto o Cassiano, o Gabriel, acho que a gente acabou entrando numa leva mais tranquila, vamos dizer assim, porque depois de 2005, 2006, que entrou já Uniban, Metodista, AMB, que começou a vir uma enxurrada grande, os veterinários de equinos eles se fecharam mais ainda. E aí veio a dificuldade do pessoal entrar e ficar no segmento. Né? Essa foi a grande dificuldade. E aí você já entrou no mercado de trabalho já com alta performance, com animais de alta performance? Eu entrei trabalhando com a medicina esportiva equina. O meu interesse era trabalhar com fisiologia do exercício. É uma coisa que ninguém faz. O pessoal acha que isso que eu ia te perguntar, desculpa te cortar, mas conta pra quem tá assistindo e pra gente, basicamente, assim, o que é? A fisiologia do exercício é a gente melhorar a performance em cima de ganho muscular, em ganho de resultado. É você como se fosse pegar uma máquina, um motor, e melhorar o resultado daquele motor. Esse é o resultado da medicina esportiva equina. Até o K fez uma especialização junto comigo em Curitiba. A gente fez primeiro essa especialização, para depois eu fazer a pós lá. E isso me acendeu uma luzinha de como era interessante. Você realmente consegue melhorar a performance. Você consegue transformar a fibra muscular mista mais em tipo 2 ou mais em tipo 1, conforme o animal. E aí você consegue ganhar resultado. Porque genética, ela é fundamental. Sim. Não adianta falar que não é, porque não adianta eu pegar um queniano que corre a São Silvestre e falar para ele competir os 100 metros rasos com o Ben Johnson na vida, que não vai competir. Ele não vai competir. E fazer o contrário também, a mesma coisa. Botar um fundista que corre 100 metros rasos e mandar ele correr uma maratona. Ele não vai conseguir. Né? Então a genética, ela é fundamental. Mas eu posso pegar dentro daquela população de genética, melhorar mais aquele indivíduo. Né? Então o que ele tem de fibras mistas ali, eu posso transformar mais elas ainda com treinamento para aquele resultado que eu quero. E em cima disso, evitar as lesões. Porque um músculo que está estressado, tem muito também. Ele entra em fadiga, e se ele entra em fadiga, aí vem os tendões, que são os primeiros a fadigar, né? A ser prejudicados, e depois vem os ligamentos, né? Que aí vem as lesões, que a gente sabe que as lesões do esporte decorrem desses estresses. Vocês medem lactato também? Direto. Medem lactato? Direto. Lactato, muscular. Biópsia muscular, tudo isso é feito com frequência na medicina esportiva. Porque na internação de pequenos na anestesia, a gente mede como um marcador ali se o tratamento está sendo efetivo ou não, né? Não é o nosso paciente não é de alta performance muscular. Mas a gente chegou com uma crise qualquer, e aí você começa a definir um tratamento, você mede lactato antes,
trata, passa 1 hora, 2 horas, você mede de novo e vê se teve uma resposta. Na medicina esportiva, a gente mede o lactato também, para a gente ver trabalhar na aeróbico e aeróbico, a gente vê a avaliação e a recuperação desse trabalho e quanto que esse animal está lavando esse ácido lático, né, para você ver o ganho de performance, mas também a gente usa o lactato na medicina equina da mesma forma que usa em pequenos. Da mesma forma. Em cavalo, principalmente em cólica, né? Aí vem... sim, aí vem a minha outra fase da vida, que foi terapia intensiva em equinos. Foi a terapia intensiva em equinos, que foi lá na frente, mais pra frente, que eu fui montar a UTI de equinos. Isso montou a PET e eu montei a primeira UTI no Brasil, né? Para cavalos, que não tinha, a gente montou. Isso foi uma outra fase. Mas ao mesmo tempo que eu estava na faculdade, voltando um pouco nesse assunto, né, da pós, eu na faculdade eu recebi uma proposta de uma empresa para desenvolver uma linha de produto em 2007, que era a Genero União Química. A Genero. Naquela época o Ministério permitia fazer registro por dossiê somente, né? E aí a gente começou a trabalhar nessa época, eu e a Karina primeiro que eu, né, foi o primeiro produto que ela trabalhou, foi o Carproflan, que ela desenvolveu o Carproflan, que era só o Rimadil, e ela fez a primeira Carprofeno, que não foi sem ser o Rimadil, que foi o Carproflan. E aí a gente desenvolveu uma série de produtos para eles, e aí a gente entrou para indústria. Eu saí da área acadêmica e me trouxeram para a área da indústria. Meu Deus. Não é? Que mudança, né? Mas eu nunca deixei de clinicar, nunca deixei de atender, nem a Karina. A gente sempre continuou com esse trabalho, mas a gente passou a desenvolver medicamentos, né? Então a gente tem aí trocentos medicamentos que a gente desenvolveu, né? A linha da Genero praticamente como um todo passou pela nossa mão. A gente fez não só os produtos, mas também treinamento técnico de equipe, desenvolvimento de bula, participamos um pouco do marketing da empresa com relação à embalagem, rótulo, folheto. E direcionava trabalhos também, as pesquisas, também, junto com universidades, assim, fazer parcerias. Tudo. Até hoje a gente faz isso, né? Hoje a Karina está na Avert, né? Acho que você já ouviu falar da Avert. A Avert fui eu que fui o fundador da Avert, né? Eu comecei lá na Pet Nutrition, que era uma outra empresa que eu ajudei a fundar, uma empresa chamada Neonutri. E aí a gente vendeu essa empresa para o grupo Biolab, e eu fiquei no grupo, desenvolvi a linha PET, o começo da linha PET, e desenvolvi uma linha de equinos. E aí eu saí e a Karina continuou, né? Hoje eu presto consultoria para outras empresas, né? A gente tem uma empresa de consultoria que a gente presta para diversas empresas. A Karina presta também para outras empresas, para Zoetis, enfim, para outras empresas que a gente presta consultoria. Uma área totalmente diferente, né, do que a gente espera do veterinário, mas é uma área gostosa também, né? Uma área boa, né? É uma área boa, uma área que o veterinário poderia atuar com mais dedicação, né? E que envolve muito conhecimento, muito estudo, né? Muito estudo, né? Mas que é uma área carente de profissionais. Hoje não tem. Hoje faltam profissionais para as indústrias. Sabe o que falta na indústria? A gente vê muita coisa, o pessoal lançando produto. E eu não vou falar no Brasil não, tá? Isso é mundial, tá? Eu vou te falar um lançamento que a MSD fez recentemente, que é o Banamine transdérmico. Vocês chegaram a ver esse lançamento? Ouvi falar, mas eu não... Achando que é fantástico o produto. Peraí. Banamine inflamatório... É isso que eu ia falar. Nós estamos em 2026. Temos coisas melhor, né? Como que em 2026 eu vou lançar uma Banamine transdérmico? Porque o desfio do cavalo eu consigo apertar uma pistola e jogar uma dose que vai colar na vaca e vai tratar na vaca. Isso é fantástico. É o Fliximiglumine. Fliximiglumine. Eu não acho isso fantástico, desculpa. Né? E só que um registro desse levou pelo menos 17 anos alguém pesquisando para chegar... Há muito tempo. Para sair essa medicação. Então... Eu acho que as pessoas não pensam. O grande problema que eu vejo na indústria de medicamento é que a pessoa que está no técnico não tem a prática. Não sabe a dor do clínico, né? E não lançar as coisas. Então, acho que isso que eu e a Karina nós trouxemos para a indústria é o que faz um grande diferencial. Né? E por isso, talvez, a gente trouxe muito sucesso para a Genero, muito sucesso. Eu saí da Genero, passei na Urufino. Né, da Urufino eu passei na Pet Nutrition, que virou a Avert. Da Avert eu saí e fui para a Sintec, né? E aí eu cheguei com o CEO da Sintec e falei, chega. Não quero mais, chega, deu, não quero mais essa vida, é muito estressante. E nesse meio tempo eu abri a UTI de equinos, né? E aí
tocava as duas coisas ao mesmo Meu tempo, né? E aí, Era em São Paulo. aqui em São Paulo, em Budas Artes. Nossa, E com sócios, né? E a Karina tá aí, ela tem o Alquer, Sim. trabalha na Vert, tem pós-graduação na Anclivepa, e a gente, assim, tocando. Vida de louco. veterinário. Mas monte de hoje em coisa dia ao mesmo você tempo. não trabalha mais na indústria. Eu presto consultoria. Ah, tá, Eu consultoria. presto consultoria para algumas empresas. E fechou o hospital. O hospital eu fechei, Tá. e aí eu tava só com a consultoria. Uhum. Só que eu tava ficando muito ansioso, porque a consultoria você toma, sim, proposição de produto. Teve uma empresa que eu fiz agora de Salvador que ela me pediu para fazer do zero. Então, peguei para montar desde da planta da fábrica até o portfólio e treinamento de equipe. Peguei do zero essa empresa. Então, foi um projeto um pouco mais desafiador, levou 2 anos e meio, 3 anos, mas quando você faz já está habituado, já tem os contatos, já sabe como que é o caminho das coisas, Vai fluindo, Sim, né? 10 Rapidinho. minutos, 1 hora por dia de telefone, Já vai resolvendo. aí você ficava ocioso. Eu falei, cara, vou voltar a atender. Aí eu voltei a atender, né? Eu já estava atendendo, eu já tinha outros clientes que nunca me abandonaram, né? Que eram aqueles caras malas que queriam fazer uma questão que eu continuasse atendendo. E eu falei, quer dizer uma coisa, eu vou priorizar os meus clientes com um atendimento fixo, não quero mais atender cólica, não quero mais atender emergência. E aí eu peguei o pessoal que trabalhava comigo na emergência do hospital, falei, ó, se vocês quiserem trabalhar, eu passo as minhas emergências para vocês e eu fico só com gostoso, só com a parte de prevenção, a parte de medicina esportiva, a parte de ortopedia. Continuo operando, né? Ainda opero, agora eu faço locação no Jockey Club, eu alugo a estrutura do Jockey, opero no Jockey e atendo meus clientes fixos, né? Mas deixei de Ficar na indústria diretamente, assim. ficar na indústria. Hoje eu prefiro prestar consultoria. Os animais que você atende hoje, esses cavalos, é mais de prova de corrida, de salto? Como é que Hoje é? meus clientes, os principais estão no Mangalaga Marchador, animais que são de prova, de marcha, quarto de milha, que é os animais de laço e de tambor, Uhum. e eu tenho 2 clientes de salto que foram os que eu suportei ficar. Porque o salto, assim, o salto é um mundo muito à parte, sabe? O salto é amo o cavalo, todos os cavalos. Para mim, não faço distinção de raça. Mas o salto é um mundo muito elitizado demais, né? E quando eu e o Cá, a gente estava trabalhando lá atrás, o Cá vive muito cavalo de salto, muito, ainda. Mas a gente estava uma vez na Santo Amaro e o Foz falou, olha, eu não quero mais vir atender aqui. Vou passar os clientes para vocês, tal, não quero mais vir aqui, vocês trabalham e não sei o quê. E o Cassiano já estava desenvolvido com salto, ele não sai de lá. O Cassiano até hoje não sai de lá, né? Ele vive disso, exporta cavalo, trabalha com isso daí. E aí eu fiquei atendendo uns clientes do Foz, só que os caras querem que você esteja lá Full time. full time. 24 horas por dia. Não dá. Não é questão disso, né? A questão é que eu fiz hipismo muitos anos, né? Aí o cara vai saltar o obstáculo e ele dá a medida errada no cavalo, que tem uma medida certa para o cavalo não derrubar o obstáculo, e aí o cara derruba o obstáculo. Porque ele deu a medida errada no cavalo. Aí ele sai xingando o veterinário, que diz que o cavalo dele tá mancando, o cavalo dele tá com dor, que não foi filtrado direito, que não... E tem colegas, né, que vão lá e passam a mão, não, realmente eu sou culpado. Que assume o... Ai, meu Deus, todo assim, B.O. e eu não sei fazer isso, né? Eu sou muito sincero, eu sou o mais franco possível, né? O problema não sou eu. Não sou eu. É como hoje existe muito modismo, né? A gente estava falando de faculdade um pouco antes aí. Essa geração nova, até vi uma publicação no Instagram, acho que a semana passada ou foi essa semana, que a geração de hoje, ela não está preocupada em clinicar ou fazer um bom exame físico. Ela está preocupada em pedir exame e tratar exame. Né? A gente não trata a imagem, a gente não trata exame. A gente trata o exame clínico, o sintoma, o que a gente está vendo ali. Né? Eu posso ter um animal com a coluna totalmente detonada, mas o cara não tem dor nenhuma, tá bem. Tá bem. Mas não, o cara vê uma lesão dessa, infiltração. Como o paciente renal, que você vê ultrassom, às vezes tá um rim feio, Mas tá bem, tá comendo. é perda de relação corte medular e tudo mais, mas ele tá filtrando, tá funcionando, ele tá equilibrado, tá ok. E os caras... É essa vergonha. E no mundo equestre, o dinheiro fala mais alto. Porque o equino, ele ainda tem um poder de status, né? Sim.
A gente tem uma coisa que não é legal. A gente sabe que no Brasil o cavalo ele está ligado muito a poder, né? Não só no Brasil, mas desde o tempo da idade que o homem é homem, o cavalo está vinculado a poder. Sim. Quem tem cavalo tem o poder, né? Sim. Então isso sempre essa junção sempre existiu. Então as pessoas elas acabam aproveitando da situação financeira disso. Então um cavalo, não vou dizer que cavalo não vale 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. A gente sabe que isso está muito mais ligado a questões financeiras de um país do que o que realmente vale um cavalo. Mas o cara quer ganhar uma prova a todo custo. Aí chega uma geração nova Não aceita. com a caminhonete que o pai deu, 0 quilômetro, e na caminhonete do cara tem um raio-x, um ultrassom, um endoscópio, um aparelho de crioterapia, um aparelho de laser, mais não sei o quê. O cara tem tudo na caminhonete do cara. Ele sabe manusear os aparelhos, mas ele não sabe interpretar nada do que ele está fazendo aquilo ali. Aí ele vê lá uma lesãozinha minúscula numa articulação, infiltra. E essa geração de hoje, ela quer dinheiro a todo custo. Né? Ela quer se formar e quer dinheiro a todo custo. E aí uma infiltração, os bons profissionais cobram aí 5 mil, 6 mil reais uma infiltração. Então o negócio deles é infiltrar. Vamos infiltrar. Aí tem cavalo com 2 anos e meio, 3 anos, já infiltrado. Eu peguei um potro agora recente no exame de compra, com 8 meses de idade, que foi infiltrado. 8 meses. Quem que infiltra um potro com 8 meses de idade? Absurdo. Sim. O que é infiltração para o pessoal que está assistindo? Infiltração é fazer uma medicação intraarticular, né, para você tratar uma lesão, teoricamente, que existe ali dentro e que não vai responder a uma terapia convencional, né, que a gente sabe que vai ou um repouso ou uma medicação sistêmica, que a gente sabe que a articulação ela responde de uma forma um pouquinho diferente, né, mas a gente sabe que a maioria dos casos, com repouso e medicação sistêmica, se resolve. Super bem. Se resolve. Eu conto na mão quantos animais eu já infiltrei necessariamente na minha vida. E o povo tudo é infiltração. Ou seja, o paciente você poderia recuperar com 10 dias de um bom repouso ali e um cuidado. Uma medicação o cara sistêmica. quer fazer em 10 minutos e resolver o problema. E aí esses caras viram os marqueteiros da raça. Aí eu não vou citar nomes, né? Porque a gente não tá aqui para isso, né? Mas tem caras aí que viraram papas, né? Ficaram milionários e aí hoje eles criticam esses caras. Ganharam dinheiro fazendo isso. Que os caras estão fazendo isso e estão cagando, né? O serviço deles, né? Peraí, gente, tá errado. Né? O animal tá sendo lesionado, tá criando lesão nesses animais, esses animais estão sendo aposentados. Ou seja, um animal que poderia ganhar a prova 3 anos consecutivos, ele consegue ganhar um campeonato. Por causa da infiltração. Por causa da infiltração. Vai... Entendi. Porque a infiltração uma má conduta, né? É o último recurso que a gente tem. Não é o primeiro. Mas ainda ele consegue pular, saltar. Ele vai pular, ele vai saltar, um tempo, né? mas por um tempo curto. Porque aquela infiltração, cada vez você vai ter que fazer no menor tempo, né? O período o intervalo entre infiltrações, ela vai diminuindo. E aí, conforme a medicação que você utilizar, diminui mais ainda. E a lesão vai aumentando. A própria agulha, quando eu introduzo na articulação, por mais que eu faça ela guiada com tração, com o animal em pé, a chance de eu pegar ela numa cartilagem é gigante. Verdade. Eu cutuquei a cartilagem, eu já estou fazendo uma lesão. Já estou estimulando um tecido de cicatrização ali. Ele pode ser uma cicatrização legal, como pode ser que não. Pode vir uma necrose. E aí? Posso levar uma infecção e posso causar uma artrite séptica, né? Olha o risco que é uma infiltração. É só banaliza um negócio que é uma coisa séria. Que é uma coisa séria. Então, um cavalo que poderia ser campeão 3, 4 anos seguidos, ele passa a ser campeão uma única vez. E às vezes, eu sempre falo isso para os meus proprietários, né? Eu, graças a Deus, hoje eu estou com 10 clientes fixos. Desses 10 que eu estou de clientes fixos, que me pagam mensal, 8 vieram por problemas de infiltração de colegas recém-formados. Muito da nós. Eu vi uma coisa, eu vi um vídeo no teu Instagram que você postou, que eu fiquei, quando eu vi, eu tava... Cara, eu fiquei assim, fiquei inconformado, assim. Você estava contando sobre anti-inflamatório, que você pegou uma receita,
carimbada a receita com o nome do cara, que ele fez 4 anti-inflamatórios pro mesmo paciente. Pro mesmo paciente. Naquele mesmo período ali. Cara, eu falei, 4? 4! Eu falei, não é possível isso, cara. 4. Sendo um que era uma fenilbutazona que, assim, detona o que você puder imaginar. Cara, O cavalo ficou bem? bem mal. Não, a sorte de Santo Pai que o tratador me mostrou a receita e a gente conseguiu. Não chegou a... Não Não chegamos chegou a a dar. fazer. Não chegamos a fazer. Entendi. Mas o nome do cara assinado e carimbado. Isso é para levar para o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Gente, Poxa. que absurdo. E não era de um recém-formado, hein? Negligência, tipo, porra, Isso cara, que... Porque na medicina equina é isso que é pior, né, gente? Assim, eu adoro isso, né? Nenhum veterinário no Brasil, até 2014, aferia pressão arterial em equinos. Todo mundo só aferia pressão arterial em equinos na cirurgia durante o transcirúrgico. Tirava da mesa, acabou a pressão arterial do cavalo. E aí eu abri o EquiCare. Né, eu abri o EquiCare por conta do cavalo da minha filha, que acho que tá lá no meu Instagram até a história da história da abertura do EquiCare. Esse cavalo quase morreu por causa de 2 fraturas, a gente levou pra USP e todo mundo mandou sacrificar o cavalo. Mas ele saltava? Não, era um cavalo de passeio. Era um cavalo de passeio. E aí, minha filha tinha 3 anos de idade, e quando minha menina chegava, ele ficava em pé. A sorte é que esse cavalo, assim, ele fraturou 2 ossinhos do tarso, né, do membro, do outro membro fraturou o 3º metatarsiano e rompeu os tendões flexores do outro membro. E todo mundo pediu para sacrificar o cavalo. Todos os professores da USP pediram, todo mundo pediu para sacrificar o cavalo. Não, ele só levantava para urinar e defecar e deitava. E quando a menina chegava, os cavalos ficavam em pé, minha menina abraçava ele, e aí todo mundo chorava. E como a gente sacrifica? E a Karina é a maior especialista em dor que a gente tem no Brasil, né? O cavalo estava com um catéter intramedular, com bomba de morfina, e não tirava a dor do cavalo. Meu Deus. Né? Todo mundo, Denise Fantoni, todos os veterinários bambambãs, o pessoal entregou na nossa mão. Falou, olha, vocês façam o que vocês quiserem fazer e que a gente já não tem mais o que fazer. Deixaram os funcionários à nossa disposição. O Júlio, que hoje está lá nos Emirados, está no Catar, coitado, no meio da guerra lá, trabalhando com o Sheik, era o contratado na USP, e o professor falou, olha, tá aqui o Júlio, tá aqui os residentes, o que vocês querem fazer de conduta, façam. E aí eu falei, não, a gente tem que achar um caminho, né? E aí eu liguei para um amigo meu lá nos Estados Unidos, pro Anderson, ele estava na Washington State University na época, e aí o Anderson falou, Marcelo, vamos tentar uma bomba de infusão intraarticular. Mas o que é isso? Nunca ouvi falar, né? Eu falei pra Karine, isso deve ser custar uma fortuna. Não faço ideia que seja isso, né? A gente nunca viu. Que aparelho é esse? E era uma bombinha laçométrica descartável. Nossa. Ele pegou, mandou pelo correio para nós duas. Fizemos uma videoconferência. Nos ajudou a colocar por videoconferência a bomba intraarticular. 24 horas com o imipenem. Naquela época, uma ampolinha de penem custava R$1.000. Era uma fortuna. Não se usava. O cavalo ficou em pé. Não deitou mais. Né? E aí esse cavalo tá vivo. Caramba, tá com 26 anos. Minha filha foi para Aparecida com ele já 3 vezes depois disso. Ele aposentou. Mas foi um motivo que me motivou a abrir a UTI de equinos, né? Que as pessoas desistem muito cedo dos casos, né? A gente desiste muito cedo. A gente acha que... Impressionante, né? Porque eu acho que a grande maioria, né, tem essa visão do qualquer acidente ou qualquer coisa que aconteça no cavalo que impossibilita fraturas, enfim, né? Era sempre a eutanásia. Era eutanásia. Ia servir, né? Ele chegou com 400 quilos na USP e saiu de lá com 190. Nossa, muito. 190. Foi 1 ano de fisioterapia, acupuntura, tratou dor crônica por 2 anos seguidos, tomando uma amitriptilina. Foi um dos primeiros cavalos a tomar gabapentina, amitriptilina. Hoje ele toma alguma coisa? Não toma nada. Não claudica, não tem dor. A gente pensou que ele ia ficar manco, que ele ia claudicar, que ele ia fazer uma anquilose. Não fez nada. O professor Luiz Cláudio usa aí em todas as palestras. Tem que usar de exemplo, né? Imagine se fizesse, né? E aí, por conta dele, eu abri o EquiCare, que foi a primeira UTI de equinos do Brasil, e aí fomos aprender sobre isso lá fora e trazer esse conhecimento para cá. E vocês fazem isso hoje com mais frequência, mais rotina hoje em dia, né? Hoje se afere pressão arterial em equinos. O EquiCare foi o primeiro lugar a colocar isso em prática no Brasil. E hoje a gente tem muitas pessoas fazendo graças ao EquiCare. Porque pressão arterial é tudo. Importante. Ele é fundamental.
Lá no nosso hospital, que em 5 anos, nós tivemos um caso de laminite pós-cirúrgico. Um caso. Por conta de aferição de pressão arterial. Provando que a pressão arterial É importante. é a maior importância. Os cavalos saem da mesa e ficam dependentes de vasoativo, às vezes por 48, 72 horas. E os caras desligam na cirurgia. Tchau. Nossa. E aí faz hipóxia tecidual É. e vem a laminite. E ainda tem muito hospital nesse Brasil afora tratando laminite por não aferir pressão arterial. Né? Nós estamos em 2026, né, gente? Um aparelhinho de pressão elastométrico que vende na farmácia, baratinho, ajuda, por mais que não seja preciso, Já tem uma você noção. tem uma referência. O desvio padrão do aparelho é o mesmo, você vai ferir com o mesmo aparelho, no mesmo lugar. Né? No cavalo é norte. aqui mesmo? No... A gente afere na cauda. Ah, na cauda. Na cauda. Ah, legal. Na cauda. E isso, assim, para nós foi fantástico. Hoje, até um aluno, um enfermeiro que foi meu, se formou em veterinário, fez um curso da Sacavete na USP esse final de semana, e aí ele postou, Marcelo, tem mais 2 pessoas falando de pressão arterial em cavalo aqui. Eu falei, eu fico feliz. É. Fico feliz que mais gente estão usando isso, estão mostrando, mais cavalos estão sendo beneficiados com isso, né? Estão salvando. A importância de você fazer um parâmetro simples, quanta vida que a gente pode salvar, né? Quer dizer que a sepse em cavalo, né? Choque séptico em cavalo, se a gente falar em choque séptico em cavalo, o pessoal tratava com corticoide. Tratava não. Tratam com corticoide. Né? Faz lá um frasco de Dexa que tenta salvar. Você está tratando o quê? Me explica. Qual é a fisiopatogenia da sepse? O que você está tratando com corticoide? Me explica. Aí você tenta falar para o cara, explicar a fisiopatogenia, explicar o mecanismo de ação. O cara não entende. Né? O cara não dosou pressão arterial, o cara não dosou temperatura, o cara não entrou com antibiótico de amplo espectro endovenoso. Né? O cara não Ele pulou todas as etapas. tudo. E aí ele aprendeu há 20 anos atrás que ele faz assim. E Vasoativo pro cara não existe. Cabresto lá do cavalo. É isso aí, é isso aí. E aí vem essa receita que você falou, de 4 anti-inflamatórios. Aí Cara, o cara põe Eu vi meloxicam. o vídeo e falei, não é possível, cara. Eu achei Aquilo me revoltou, eu tava puto naquele Não, vídeo. mas eu lá. vi também, eu fiquei revoltado igual. Eu falei, cara, como é que pode? Todos. Não, e eu sou um cara super chato, né? Depois que a gente entra na indústria, você vai começar a ler, você vai começar a estudar, você vai aprender. Sabe o que o medicamento causa, né? Vou fazer uma janela do anti-inflamatório, né? De 24 horas, quando eu vou mudar um princípio de anti-inflamatório para outro anti-inflamatório. O cara não muda, o cara já substitui, ou às vezes o cara faz 2 junto, fazendo 4. que absurdo. Pelo amor de Deus, umas coisas assim que... Mas eu acho que os veterinários que tratam o grande porte, vai para essa linha dos equinos e bovinos, enfim, né? Eu acho que ainda tem muito os veterinários por aí que vão tratando, né? tem. Que são os tratadores e o pessoal que cria mesmo o cavalo não quer nem saber de levar para um veterinário para um atendimento de qualidade, né? Tem. Então ainda vocês têm muito embate disso, né? Diferente. A gente sofreu um pouco, acho que com os atendentes de pet shopping, né? Que vendia também as tem medicações isso. e vacina em balcão, que ainda existe um pouco, né? Mas eu acho que o veterinário de equinos sofre muito mais, né? Pra você. Sofre. Ainda tem muito prático ainda. Muito prático, né? né? Ainda existe muito isso ainda no mercado, né? A gente sabe que isso está presente ainda. Mas eu acho que o veterinário ainda é muito responsável por isso, né? A gente vê os veterinários de renome, né? No caso dessa receita era um veterinário velho, um cara bambambam. Porque o cara acha que vai somar a analgesia de um pro outro. Pelo contrário, né? Você vai... E Só é o tem que eu efeito falo, deletério. o cara tem de emergência. O cara vive de atender emergência. Porque cavalo é cólica, é emergência. Aí você vai olhar a caixa de emergência do cara. O que o cara tem? O cara tem a sonda e um anti-inflamatório. Só. O cara não tem uma dipirona, o cara não tem um alfa-2 agonista, o cara não tem Um um opioide. opioide moderado, um opioide mais forte, o cara não tem uma ketamina, o cara não tem nada. Nada. Como que o cara quer tratador? Ah, isso aí. Não tem contratador. Aí o cara não sabe fazer, não tem um lactímetro, que não é um absurdo de caro um lactímetro. Não é. Aí o cara não sabe quando ele manda o cavalo para o hospital. A gente chega, a nossa UTI, 98% do nosso atendimento eram cólica. Caminhamento de cólica. 98% do nosso caso, da casuística nossa era cólica. Eu vou falar para você que a gente melhorou muito do que era quando me formei. Quando me formei das cólicas, metade morriam. Hoje a gente vai falar que 10, 12% morrem. Mas ainda morre por culpa do veterinário.
que o cara fica enrolando com o caso, ele não sabe a hora de mandar o animal Passa para o o hospital. time, né? Passa o tempo. E a cólica é muito grave. Forte, nos muito cavalos. forte, né? E, É grave. e quantos desses animais precisam passar realmente por cirurgia? Se controlar bem no início, você consegue... Se você controlar bem, se tiver uma equipe bem preparada, a equipe que eu falo é desde o tratador Sim. até o Pra identificar veterinário. lá na cocheira. Tá começando, que a maioria das cólicas você resolve com uma caminhada simples. Tirar o animal da cocheira, caminhar o animal, não deixar o animal rolar. Às vezes um analgésico simples, uma dipirona, né? Ou uma escopolamina com dipirona, o Buscofin, que foi uma indicação que eu ajudei a fazer aqui no Brasil, que a gente só tinha o Buscopan, Sim. e o Buscofin foi um dos que eu fiz. Resolve, né? Vocês usam um tramadol em cavalo? Muito. E funciona bem? Porque no Funciona cão e gato bem. é diferente, né? O gato funciona tem uma recepção maior pro tramal, e o cão você precisa usar uma dose mais alta para atingir o mesmo efeito. O gato e o cavalo têm muitas particularidades iguais. Tem muitas coisas iguais entre o cavalo e o gato. Não dá para entrar com uma dose baixa com tramal pro que ele mas vai a gente usa bem. bastante. Eu uso bastante tramadol em cavalo. A gente ouve veterinário, né? Os veterinários mais antigos levavam a gente levavam os animais lá na UTI. Falavam, não vai fazer opioide porque causa constipação, hein? Você operou de cólica. O que causa mais constipação? O que causa mais hipomotilidade? A própria cólica. A dor? A dor é o que causa mais Você hipomotilidade. tira a dor do paciente e tira a alcoólica. Poxa. Então o veterinário virava as costas e a gente falava, não, vamos fazer. Eu vou puxar. Não pode falar. Não, é uma curiosidade, o tramadol é o quê? Ampola ou é frasco? Ampola. Nossa, Ampola. então quantas ampolas tem que ser? 4 ampolas em média. Ah, é? 4 ampolas tá. para um cavalo de 500 A miligramagem, então, é maior. Não, ampola de 2 miligramas. Jura? É de 0,1 a 2 miligramas por quilo. Mas em média a gente usa aí 0,4, 0,5 miligramas por quilo. Nossa, achei que mais. tipo, a dose era muito alta. Não. que É bom. pouquinha a dose, não é muito não. Não é muito Não, eu ia alto, falar porque em gato, quando eu comecei a fazer anestesia, a gente escutava falar que não podia usar morfina em gato. mas O gato não morria. Mas os caras usavam dose de 10 miligramas por quilo. Aí A gente o bicho usa fica doido, 0, né? hoje a gente usa 0,2. Tipo assim, então, mas morre mesmo. Você bota 10 miligramas no gato. O gato cara. vai passear pela parede. É verdade. E o cavalo também passeia pela parede. Se Imagina. uma dose dessa daí, lógico, vai passear. Aí não tem como dar certo mesmo. E não saber fazer analgesia, né? O veterinário não sabe fazer, não sabe. Bom, eu sou suspeito de falar porque você eu tenho uma tem que doutora fazer, em eu casa, também. né? Nossa, o dia que Aí, tava. aliás, a Karina vira aqui. A gente vai chamar. Vamos, cá, você tá super Tá sendo convidada, convidada. viu? Quando a gente começou a namorar, ela chegou na fazenda e ela viu castrando os boizinhos lá, e castrando no método tradicional, né? Não, A cordocaína, né? O anestésico era a cordocaína. E aí ela falou, chegou, pegou uns trabalhos científicos, mostrou pra mim e pro meu pai. Falou, eu não piso mais aqui se não usar lidocaína e anti-inflamatório no É o pós-operatório. mínimo que eu peço. E ela me convenceu. Sim. Me convenceu, porque os bichos não perdem peso, não sofrem. Uhum. E a partir daí mudou meu conceito. Né? E mudou. E graças a ela, eu conheço a escada da analgesia de trás para frente, de frente para trás. Né? Os receptores Caminho da dor, todos, tudo. Mas isso me fez entender e me facilitou muito o meu diagnóstico, meu tratamento de muitas coisas. Né? As pessoas têm... ali tem um vídeo até, porque acho que tem um vídeo que tem... Deve ter acho que umas 100 mil visualizações no meu Instagram, de um cavalo que tá trotando de dor. O cavalo não levantava, o cavalo passou um ano deitado. Nossa. Num aras. Imagine a musculatura De um desse veterinário que ia lá infiltrar, foi um desses aras aí. E o cara não dava importância porque era um cavalo de lamite crônica, o cavalo da dona. Não, tem lamite crônica, tá bem, tá comendo, levanta pra comer, levanta pra defecar e urinar, tá bom, né? E aí eu falei, não, esse cavalo vai voltar a andar, não tem porquê de não voltar a andar, ele tem que tratar, vamos tratar a dor dele, tem tanta medicação boa pra gente tratar a dor, por que não vai tratar? Só com mitriptilina, uma dose baixa e ferrajamento, e aí eu mostrei o vídeo do cavalo com 45 dias de tratamento. Não. Andando normal, sem claudicar, sem nada. Surreal. Então, assim, tem como a gente trazer qualidade de vida. Tem. A gente precisa conhecer a farmacologia, a gente precisa estudar a farmacologia. Né? Não é simplesmente, isso não tem mais jeito, isso não dá mais, isso não tem, tem que filtrar e abandona o bicho, não consigo mais. Não consigo mais. A gente tem como... Recursos, né? Tem recurso. Mas você vê bastante eutanásia ainda?
Acho que as eutanásias diminuíram, os proprietários diminuíram bastante, né? Mas o pessoal abandona os bichos, né? Aposentam, né? Vamos dizer assim, né? E eu já peguei muito bicho aposentado que eu voltei para ativa, né? Que o bicho estava aposentado, esse é um cavalo mesmo que a dona voltou a montar, né? Lógico, não é um cavalo que ele vai fazer grandes passeios, né? Mas uma voltinha de meia hora, 15 minutos, 20 minutos. Porque o legal do cavalo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar próximo de um cavalo. A Anne é suspeita, ela não pode falar. Mas a energia que um cavalo te envolve é uma coisa ímpar, né? Então ela tem uma magia muito grande, né, do campo energético do cavalo. Não é à toa que se usa o cavalo na medicina, né? Para muitas terapias. Igual sua filhinha, né? Igual Aparecia lá. E ela quer fazer veterinária de equinos, né? Tá aí estudando, rachando de estudar, para desgosto da mãe. Ela queria lá dela. Ela tá com quantos anos agora? Ela tá com 17, vai fazer 18. Ai, tá já vai entrar. Trincando estudar, que ela botou na cabeça, quer passar no Unesp, Botucatu. Vai passar. E tá lá, rachando de estudar. Rachando de estudar. Mas essa energia que o cavalo traz, ela é mágica. E se você consegue trazer uma pessoa de volta para aproximar aquele cavalo de volta, isso não tem preço pra gente. Não tem preço. Isso é fantástico, né? Isso é bárbaro. Eu já trouxe alguns, não foram poucos. Que eu acho que é muito importante, né? O veterinário ter essa visão, né? Porque o aposentar o cavalo sem qualidade de vida é muito triste, né? Triste. Abandonar o cavalo ali no pasto, numa cocheira, sem medicação para dor, enfim, porque não serve mais, né? Não funciona mais. A mãe desse cavalo morreu comigo com 38 anos. Tinha artrose em todas as articulações e na época a gente ainda não tinha muito recurso, né? Mas a gente acabava de lançar o Maxicam. A Ourofino tinha feito todo o desenvolvimento, todo o trabalho de desenvolvimento do produto, biossegurança do produto, eficácia. E o produto realmente não causava gastrite. Foi o primeiro produto que a gente lançou para equinos que não causava gastrite em equinos. Né? O período que a gente fez todo era 0. Se comparar com o Banamin. O Banamin era 5 dias já tinha gastrite. O Fenilbutazona, 2 dias já dá gastrite. Essa água ficou quase 1 ano tomando Maxicam. 1 ano. Sem efeito colateral nenhum. Ele viveu super bem. E morreu com 38 anos. Assim, foi uma das éguas mais velhas que eu conheço. Uma morte súbita. Saiu de manhã, o cara tirou a capa dela, ela foi pro piquete, deitou. O cara continuou trabalhando, viu que ela não levantava, foi lá. Nossa. Eu tinha morrido. Tinha comida, morreu de barriga cheia. Comeu e morreu. Pra mim foi assim, uma benção. Foi perfeito, mesmo, perfeito, foi né? uma benção, né? Foi uma irmã pra mim. Eu ganhei ela, tinha 3 anos de idade. A gente tinha diferença de... Eu tinha 3 anos, ela tinha 2. A gente tinha 1 ano de diferença. 1 ano de diferença. Uma dor, né? Uma irmã, né? É uma irmã. Eu tô escrevendo um livro dessa história. Legal. Tô escrevendo um livro disso daí. E aí, vamos mudar de assunto e vamos para um assunto sério agora, Dá né? pra envolver nesse assunto a raiva. Vamos lá? O outro assunto também era sério, mas agora é um assunto uma zoonose, né? Uma zoonose, que acho que é muito importante a gente falar, porque tá vindo à tona de novo, né? Um país, infelizmente, que estava livre, né? Estava com a doença controlada com vacina. Temos alguns passos para trás, né? Eu acho que a gente voltou pelo menos uns 10 anos para trás ou mais, né? Tá triste. Nós estamos aí com muitos casos de raiva na Grande São Paulo. Eu estava conversando com a Ana, eu peguei 15 animais com raiva. Em qual período? No período de 2025. No ano de 2025. Esse ano, coisa pra caramba. Esse ano eu não atendi nenhum, na verdade, eu não atendi, mas passei um cão, que não atendo o cão, para zoonose, que deu positivo para raiva. Né? Esse ano? Esse ano. De 2026. Num cliente, lá em Calcaia, do Alto. Num cliente que estava em área controlada. O que aconteceu? O ano passado, como essa área foi muito atingida por raiva nos herbívoros, o pessoal tratou em massa os herbívoros. Mas os cães e os gatos não trataram. E aí agora está vindo nos cães e nos gatos. Né? Por quê? Não está tendo política pública com relação a isso. Tá zero. Sem campanha, sem divulgação.
né? Acabou. Né? O que a gente fazia na época de faculdade, as campanhas de vacinação, que tinha lá em 2000, Não existe mais. não existe Nossa, mais. a gente nem vê, Não né? existe hoje em dia. mais. Nada. Tem alguns anos. Inclusive eu, né, eu confesso que eu fui burro, né, vou assumir a burrice minha, porque eu não estava com a minha vacina em dia, nem sorologia em dia, e peguei o animal claudicando, um equino, uma claudicação, e mexi no animal, e aí o animal caiu na cocheira, fez um edema na garupa, eu achei que era aquele edema, era no mesmo momento que ela estava claudicando, eu achei que poderia ser por causa do edema, que ela poderia fraturar, que era uma potrinha, ela era muito brincalhona, não pensei que fosse raiva. E aí no dia seguinte ela amanheceu deitada. Aí que me ligou o alerta. Já tinha mexido, né? Aí eu mandei pro hospital em Tatuí e pedi para radiografar, coxal, que a suspeita poderia ser fratura, alguma coisa do gênero, né? Mas não... Já foi com alerta de raiva junto. Não tinha picada de morcego. Nem sinal de picada de morcego. E não tinha fratura na radiografia. No dia seguinte ela piorou de novo. Eles achavam que podia ser uma encefalopatia hepática, alguma coisa do gênero. Ainda tentaram mais um dia. Como ela piorou mais ainda, aí decidiu fazer eutanásia, mandou para o Instituto Biológico, positivo para raiva. Nossa. Aí foi todo mundo pro Emílio Ribas? Ribas fazer tratamento. Eu, o tratador, os outros colegas de lá, o proprietário e o pessoal que teve contato com o animal. Aí desse animal começou a aparecer vários na região. Um sintoma, assim, a gente vê alguma característica no campo, a campo, da a picada, a mordida do morcego, e tem um sangue O sangue. escorrendo, né? Às vezes na tábua ali do pescoço, né? Mas todos que eu peguei, Anne, todos, sem exceção, ninguém tinha mordida Não? recente. Mordido. Né? E aí você vai dar uma lida, você vai dar uma estudada, e você vai ver que a incubação ela pode ser de 15 a 90 dias para aparecer os primeiros sintomas. É bastante tempo. É bastante tempo. É bastante tempo. Em seres humanos, isso pode levar até um ano. Tem relatos de um ano do acidente para cá. E em humanos, eu pensei que a gente estava com o Brasil assim controlado, né? E aí foi estudar e pesquisar, e a gente no Nordeste a gente nunca zerou. No Norte e Nordeste do Brasil, né? A gente teve 155 casos no Brasil desde 2016 para cá. E esses casos todos na região Norte e Nordeste do Brasil, e agora nós estamos tendo esses casos. Tivemos 2 em São Paulo, tivemos em Goiás, tivemos em Minas, em humanos. Em humanos. E qual é o primeiro sintoma no humano? Cefaleia, confusão mental. Esquecimento, agressividade. Estabilidade com a luz, assim. Então, e assim, quando começa o sintoma, normalmente ela é irreversível. Nós tivemos alguns casos de cura no Brasil, com um protocolo chamado Protocolo de Recife. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 casos de cura que tiveram. Uma de uma menina que curou sem sequela nenhuma, e os outros 3 com sequelas. Mas todos eles tiveram sorologia, uma resposta imune boa ao vírus da raiva depois do contato da mordida. Os outros, ninguém teve. Então, assim, é uma doença que não tem cura praticamente. Né? Então, enquanto você não tiver sintoma, você responde ao tratamento de exposição, à sorologia. Então, a gente responde muito bem. Então, que é o que o Pasteur desenvolveu, né? O sintoma neurológico, que é já o mais grave, aí quando pega, aí não tem mais pior ainda. Né? E o que é o pior agora em cães e gatos? Né? Porque em bovinos e em herbívoros, no modo geral, a raiva ela é paralisante. Dificilmente você vai ter uma raiva furiosa. É muito difícil você ter. Bovinos, às vezes tem um relato, mas ela é um período muito curto, às vezes, e o proprietário às vezes não vê porque está a campo, está solto, quando vê, encontra o animal caído. Né? Porque dá vocalização, tanto em bovinos quanto em cães. Né? Em cães é mais comum de você ver esse período de fúria. Né? Mas a raiva que está acontecendo agora, o vírus que está acontecendo agora, é o vírus paralisante. Paralisa tudo. Então, o sintoma é muito parecido com um sintoma da sinomose. É muito parecido. Esse cão que eu indiquei lá de Calcaia, eu tinha certeza que era raiva pelo local que ele estava, que eu tinha atendido já animais com raiva ali na localidade, e que não tinha sido feito nada, o animal não era vacinado de raiva,
E os sintomas eu nunca tinha visto igual. Eu já vi N cães com sinomose e nunca vi um cão salivar daquele jeito igual estava salivando. Nossa. É diferente. É diferente. Tava salivando muito o cachorro. Muito, muito. E aí... Eu peguei um suspeito também no hospital que eu tava trabalhando e a gente viu, até me chamaram pra olhar e tal. Dá uma dúvida realmente. Eu falei, cara, será que é sinomose? E ficou na dúvida, fizeram eutanásia, ele tava totalmente paralisado, não tinha mais o que fazer. E aí mandou pra análise, ainda não tem resposta ainda. Mas a gente ficou na dúvida também, a gente não teve certeza. É muito parecidos, né? Os sintomas. Mas tem que mandar, não tem jeito. Aí nós estamos com um caso positivo de cães em São Roque, em Cotia, Isso foi em Osasco que eu peguei. em Jundiaí, agora, recente. Então, a região tá assim, tá terrível. Não dá pra gente arriscar. E gato também, né? Gato é pior ainda. E o pior do gato é a unha, né? Porque o arranhão também pode transmitir a arranhadura, né? Mas esses 15 que você pegou em 2025, eutanásia em todos? Todos. Sem exceção. E aí obrigatória a eutanásia, na verdade, como eles já estavam paralisantes, não tem muito pra onde fazer, correr. né? E eu faço questão de fechar o diagnóstico, porque não tem por onde, né? Porque você tem que tratar os contactantes, né? Não só os animais, mas cabe a nós, como veterinários, indicar o tratamento para o ser humano. Sim. Né? Porque você não vai ser processado por falta de conduta. Apesar que, assim, eu tive muita dificuldade, eu comentei isso com a Anne, muita dificuldade mesmo com os órgãos públicos, né? Principalmente com a Secretaria de Zoonoses do município de Cotia. Assim, eu tive uma dificuldade grande de entrar em contato, uma dificuldade grande de telefone, de acessar, e-mail. Documentei tudo possível e imaginável, né? Por todos os órgãos. Então, eu comuniquei o Ministério, eu fiz o comunicado via e-mail pelo site da Prefeitura, tentei ligar. Fiz também pela defesa da agropecuária estadual, né, que é o EDA, o Escritório de Defesa Agropecuária Estadual. Comuniquei o Escritório de São Paulo. Comuniquei o Ministério da Agricultura. E comuniquei o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que faz parte de obrigação do médico veterinário comunicar. Né? Entrei no sistema, está lá na página do CRMV. A gente pode entrar por lá e comunicar direto por lá. Mas também está na página da Defesa Agropecuária Estadual. Você pode acessar por um ou pelo outro. E comunica por lá. Fiz o comunicado por todos. Quando eu cheguei para me tratar no Emílio Ribas, os caras já tinham meu caso, já tinham meu nome, já tinham meu endereço, já tinham meu telefone. Então, quer dizer, funciona. Funciona. Mas a defesa, a zoonose não mandou ninguém na propriedade para ir lá vacinar, saber se foi, se não foi. Aí depois de muito custo, depois que a gente fez uma denúncia no site da Granja, que rolou, mandaram uma veterinária na propriedade, os cães já estavam vacinados, o cavalo já estava vacinado, e foram embora. Quer dizer, e ao redor? Não botaram uma faixa, não botaram uma placa, não botaram... Uma sinalização. Um alerta para a população, né? Nada. Usaram uma campanha ao redor. A vacina custa barato demais, é ridiculamente barato. Né? Tanto a de cão e gato, quanto a de herbívoro. A de herbívoro, ela subiu um pouquinho, porque teve uma demanda muito grande no Brasil, mas mesmo assim, se a gente falar que custa 1,20, 1,30 doses, é muito. Sabe? Não é nada. Não é nada. Tem a obrigatoriedade, mas não tem uma fiscalização que faça o controle disso, né? Então, acho que muitas pessoas deixaram de fazer, né? Eu já vi propriedades que compram para ter ali, mas não faz a aplicação, o manejo de aplicar no animal, né? Todos os meus clientes eu apliquei e reapliquei com intervalo de 6 meses. Né? Porque eu acho que o desafio está muito grande. Né? Então, eu reapliquei, inclusive nos meus também. Mas o que eu acho, assim, o governo do estado de São Paulo, até o ano 2001, 2002, aonde tinha presença, porque eles faziam captura de morcegos, a defesa agropecuária fazia captura de morcegos, e aonde eles isolavam o vírus, eles obrigavam aqueles municípios ao redor vacinar de raiva. A vacina era obrigatória junto com a fitosa. Agora não tem mais a obrigatoriedade da fitosa, né? Mas eu acho que tinha que voltar a obrigatoriedade da raiva. Né? Porque é uma forma de você controlar, porque o próprio morcego se contamina com os animais que estão contaminados, aí vira um ciclo vicioso. Eu até queria falar um pouco desse ciclo, porque tem gente que assiste a gente que não é veterinário, não é da área. Só pra gente ilustrar para essas pessoas, e as pessoas também acham que o morcego vem meio vampirão, assim, não é bem assim, né? Não, ele vem pelo solo, chão, né? E aí ele vai escalando, e quando ele vai morder, ele tem anticoagulante na boca, né? Então o animal não sente dor, e o sangue
sai... Ele fica lambendo o sangue, na verdade, né? E ele contamina o bovino, o equino, enfim. E aí ele vai se contaminando, né? E aí ele pode contaminar, porque dificilmente o morcego contamina outro morcego, né? Obrigatoriamente ele é pela saliva, né? A contaminação é pelo sangue ou pela saliva, né? E aí ele tem que sugar de outros animais silvestres para se contaminar. O próprio morcego é assim, né? Então a gente tem aí a raiva silvestre, a raiva rural e a raiva urbana. A raiva urbana, teoricamente, ela está controlada. Só que a gente está voltando com a raiva nos cães. Da onde? Por conta dos animais silvestres, são os animais da periferia. E uma coisa que me chamou a atenção, né, quando eu fui fazer essa revisão, que o cão com raiva, o cão errante com raiva, ele anda quilômetros. E aí que esse é o problema. A possibilidade, né, dele mapear de onde ele veio. Da onde ele veio. Aí você sai, pega um animal aqui na Grande São Paulo, aqui, você pega Cotia, ou região de mata. Olha o que a gente tem aqui, a Serra do Mar. Olha o que a gente tem de vegetação aqui de Mata Atlântica. Olha o que nós temos de animais silvestres na nossa região. Eu fui agora para os Estados Unidos com a família em janeiro. Eles também estão com problema de raiva nos Estados Unidos e Canadá. Então, você vê, a raiva ela está descontrolada nas Américas, no modo geral, não é só aqui no Brasil. Então precisa ter uma política um pouquinho mais rigorosa com isso, né? É uma doença séria. E a transmissão do cão para o humano é mordedura. No Nordeste, os casos de raiva que a gente tem no Nordeste é mordedura de cão. E no Norte do Brasil são animais silvestres. Acho que fica o alerta aí para nós veterinários fazer esse atendimento da vacina, né? Então, eu acho esse acompanhamento dos nossos clientes, dos nossos pacientes com a vacina. Nós mesmos, né? Quantos veterinários aí não tem a vacina, Nós né? estávamos falando sábado sobre isso, né? A gente precisa ir lá no Emílio Ribas. Agora, não tem mais Instituto Pasteur. O Instituto Pasteur está dentro do Emílio Ribas agora, né? Então entra no site do Emílio Ribas, agenda a sorologia. Tem no WhatsApp também. Eles falam do WhatsApp, tá super prático agora. Eu tomei, quando eu fiz a campanha de castração, de vacinação, eu era estudante. E nunca mais fez? Nunca mais fiz. Sei lá, 2001. Faz uns 2 anos. 2001, 2002. Parabéns pra vocês, viu? Fui pra você, puxão de orelha. Você vai voltar lá, você vai tomar puxão de orelha da médica. Eu não vou contar, então, o meu também. Sabe que eu tomei um puxão de orelha da médica? Léo. Ela deu, né? Nossa, eu tomei um puxão de orelha assim, monstruoso da médica. Mas é verdade, ó, com toda a razão. E olha, foi desagradável, tá? Porque o tratamento mudou. Antigamente você ficava, acho que 1 mês ou 2 meses tomando... Eram 3 doses, fazia... Você teve contato, então foi tratamento... mais agressivo, né? E eu tomei 4 injeções de 20 ml de soro no primeiro dia. 20 ml? Antigamente era na barriga que tomava, agora não é mais na barriga. Ela aplica lá nos glúteos, um de cada lado, daqui, na coxa, porque o volume é grande. Você não anda no outro dia. E aí depois faz as aplicações das vacinas intradérmicas, né? Isso aqui, nossa, doeu demais, cara, doeu demais. E depois você só volta a fazer as vacinas, que são 4 aplicações das vacinas intradérmicas. Então vamos fazer a prevenção, né, gente? É muito mais fácil fazer a tutores prevenção. também, porque muitos tutores não acham que não precisa da... meu cachorro é velho, não precisa tomar mais vacina. É importante fazer a vacina, gente. A vacina tem que fazer dos cães a e prevenção, dos gatos. né? Não adianta. Eu acho que gato é mais importante até do que o cão, porque o gato, a probabilidade de pegar um morcego é enorme. Enorme. Né? Acesso à rua, também, né? É muito fácil. É muito fácil, gente. Tem que fazer. E muitos gatos vivem no ambiente... de mata, né? Ele não fica no apartamento só, né? É de casa, quintal, aí vai pro quintal, vai no vizinho, pula e vai. E a gente tem morcego aqui na cidade de São Paulo, né? A cidade está cheia de morcego. Então eu acho que outro alerta também importante para o veterinário ficou na dúvida, precisou fazer eutanásia, mas manda esse material para necrópsia, enfim, para a gente começar a mapear também e ter números exatos, né? Que é importante também, né? A zoonose de São Paulo funciona super bem. Eu só tenho reclamação da zoonose de Cotia. Eu trabalhei com a zoonose de São Roque, também super pontual, foram lá, coletaram. O veterinário da zoonose de Biúna, por 3 vezes, falou: Marcelo, se eles não forem aí coletar, eu vou de outro município, vindo em outro município coletar, sabe? Muito prestativo. Eles têm, algumas zoonoses têm uma preocupação muito grande. E eles vão lá e coletam mesmo. Esse cão, não perderam
tempo, foram lá, sacrificaram o cachorro, levaram o material, ligaram para dar o diagnóstico. Foi bem... Fizeram o que tinha que fazer. Fizeram o que tinha que fazer. Ali, pegaram os tutores, pegaram os tratadores, levaram todo mundo para o Emílio Ribas, fizeram protocolo em todo mundo. Tem que fazer, gente. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Né? É o certo. O que eu vejo também que tem muito proprietário de cavalo, principalmente, cavalo e bovino, eles ficam com medo de notificar, achando que vão levar multa, achando que vão ter a propriedade isolada ou bloqueada na defesa. Gente, raiva não bloqueia nada e não gera multa para ninguém. Nada. O máximo que vai acontecer pro veterinário é ele perder o CRMV dele se ele for negligente. É isso que vai acontecer. O veterinário ele vai perder o CRMV dele, porque é de notificação obrigatória. Sim. É de notificação obrigatória. Se ele não notificar, ele é o responsável. E eu já vi colegas recém-formados que não notificaram porque o proprietário não quis que notificasse. Não tem que querer. Não é decisão dele. Não é dele. Não é decisão do proprietário. Não é. A decisão é tua e você tem que por obrigação de notificar. Se aquele cara morrer... Você é a autoridade, no caso, né? Você que vai responder. É uma zoonose, gente. Não é qualquer coisa. É você que vai responder. Então, eu falei isso com um senhorzinho. Mas o pessoal vai vir aqui, vai bloquear meu rebanho inteiro. O senhor não vai bloquear, o senhor vai ganhar vacina de graça. Seus animais vão ser vacinados de graça esse ano. Ano que vem também vai ser vacinado de graça. Então, fica tranquilo. Porque o pessoal associa muito com anemia infecciosa, com mormo, que vai sacrificar todo mundo, que vai perder o rebanho inteiro, né? Que é igual a fitose. Não é isso. Vai ficar em observação. Se mais um animal apresentar sintoma, obviamente aquele animal vai ser eutanasiado. Mas dá tempo de vacinar e aquele animal desenvolver imunidade e não apresentar a sintomatologia. Sim. Né? É isso, gente. Vacinem todos, né? Notifiquem e os veterinários fiquem preparados para os atendimentos aí, né? Eu fico alerta aí. Então vamos para o nosso quadro fixo? Vamos. Bora. Nós temos um quadro fixo, que o nosso convidado conta um perrengue, uma história emocionante, alguma história que te marcou aí nessa sua trajetória de vida de veterinário aí. Bom, o cavalo da menina foi um quadro... com certeza cabia esse quadro. Mas eu tenho um que foi mais emocionante. Acho que esse guardou, assim, entrou pra minha história, né? Um cavalo... Eu estava em casa, recém-namorando a Karina. Eu tinha feito um convite para ela... Aquele convite que você faz para a pessoa educadamente, para ela não vir morar com você, mas ela morava de aluguel com uma amiga, e a amiga mudou, e ela estava sozinha, e eu tinha casa própria e tal, né? Você vai ficar pagando aluguel, vem morar comigo, né? Mas falei pra não vir, mas ela veio ela, a gata, e um monte de cachorro junto. Ainda bem que ela veio, né, Mar? Ainda bem. E aí a gente estava em casa, um dia de chuva, um domingo de chuva, e eu estava assim num quadro intestinal terrível, sabe? Uma infecção daquelas bravas, que não conseguia sair do banheiro, toca o telefone, um cliente meu tinha se acidentado com um cavalo. Ele estava descendo uma rua com um cavalo numa charrete, uma rua de paralelepípedo, o cavalo escorregou, embalou e deu na traseira de um caminhão. Meu Deus. E aí ele me ligou para ir lá, que ele queria que fosse lá para salvar o cavalo dele de todo jeito. E aí eu fui, eu e a Karina. Eu falei, cara, você tem que ir comigo, eu não tô conseguindo pensar. Se eu precisar fazer alguma coisa, eu tenho que ir do mato e você vai junto comigo. E ela foi, tava chovendo, tava uma chuva e o cavalo tava na sarjeta e a água corria por baixo do cavalo, assim. O cavalo teve um traumatismo craniano, com perda de massa encefálica. Nossa. Eu falei, gente, vou sacrificar o cavalo. Né? Vou sacrificar o cavalo, o que eu vou fazer com esse cavalo? E aí, o proprietário chorando em cima desse cavalo. Chorando. Meu Deus, imagina assim. Falou assim, me mata, mas não mata o cavalo. Nossa. Misericórdia. E aí, assim, os parâmetros do cavalo não estavam ruins, apesar de tudo, né? Mas os sinais neurológicos estavam péssimos, assim. O cavalo estava super péssimo, não ficava em pé de jeito nenhum. Botamos o cavalo num caminhão prancha, desses guinchos, né? De carregar guincho, e levamos ele para o hospital na UniABC. Eu dava aula lá. E aí nós operamos esse cavalo, botamos uma placa de titânio na cabeça desse cavalo, com dreno. Esse cavalo ficou sem enxergar, acho que uns... Fez edema, teve que, tipo, drenar. Teve que ficar com dreno.
para diminuir a pressão intracraniana. E esse cavalo, ele não enxergou por uns 4 dias, ele não enxergava nada, sabe? Ficou batendo em tudo, aí o proprietário comprou um capacete para ele de espuma, mas ele saiu de pé da cirurgia. Saiu de pé da cirurgia, não deitou mais, mas não enxergava. E aí, depois de 4 dias, ele voltou a enxergar de um olho. O outro olho ele perdeu a visão. E esse cavalo ficou bem. Saiu de lá, teve alta. E esse cavalo desenvolveu um quadro de epilepsia. E a gente não sabe se foi alguma artéria que fez algum aneurisma, alguma coisa do gênero. A gente não tinha equipamento na época, né, pra gente fazer esse tipo de diagnóstico, né. Mas a gente conseguiu controlar com o fenobarbital ele tomava Gardenal, tomou Gardenal a vida inteira. Esse cavalo foi morrer com 28 anos na UTI. Caramba. Depois que abriu a UTI. Na sua UTI. Morreu na UTI. Foi morrer de cólica por conta do tratador. De outra coisa, né? Morreu de outra coisa, E né? as crises controlava bem com o Controlava bem. o espaçamento das crises. E eu acho que era aneurisma porque no verão, com a vasodilatação piorava, e aí aumentava a dose do Gardenal, e no inverno a gente conseguia diminuir a dose. Conseguia diminuir a dose. Isso foi um caso, assim, que marcou. Virei amigo do proprietário, né? Porque foi um paciente meu de anos. E por fim o cavalo acabou morrendo. Foi um pós-operatório muito complicado, né? Na de cólica desse cavalo. Foi a segunda cirurgia que ele passou e não foi fácil a anestesia dele. Já foi complicado, já chegou com contorção, com alça necrosada. Né? Já não foi fácil a chegada dele. E o pós dele Pior ainda. foi pior ainda. Né? E aí acabou decidindo pela eutanásia que não estava evoluindo bem. Mas parabéns, que é um caso, cara... Desafiador, né? Desafiador E eu acho que que motiva as pessoas, né? Motivador, né? Para outros que estão... Que Esse pegam foi um um caso que a grande gente quer caso. desistir, às vezes, cara, às vezes dá para tentar um pouquinho mais, né? Foram 2 casos. Esses foram os 2 casos que mais me marcaram na minha vida, que eu não desisti e Que legal. E teve um bom resultado. serviu de lição. É. Serviu de Parabéns. lição. Parabéns. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigada, Má. Foi ótima a nossa Adorou. conversa e demos um alerta hoje que é super importante, né? Sim. Deixar um espaço pro Marcelo dar um recado final e deixar suas redes sociais, onde te acha, onde é a sua empresa. E tudo. Bom, Se você quiser falar, o espaço é Vocês teu. podem me achar no Instagram, né? Eu tenho lá o Equicare, né? O Instagram agora estamos com um trabalho diferente no Instagram da gente. Lá tem uma agência cuidando do Instagram. Pode me achar por lá. Tem tanto o profissional quanto o pessoal. O pessoal é Marcelo Cabreira, tudo Marcelo junto. com 2 L's. Marcelo com 2 L's, que a minha mãe caprichou no nome. Só para dar dor de cabeça, né? Só para fazer de certificado voltar para trás. É só dor de cabeça, mas tudo bem, faz parte. Agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, Nossa, de eu conversar um agradeço. pouquinho, né, com vocês. Obrigada. Acho que isso que vocês estão fazendo é todo diferencial. A medicina veterinária precisa evoluir e não involuir. Acho que a gente está numa fase crítica da nossa medicina, né? A gente está passando por... Não precisávamos estar o que nós estamos passando, né? Verdade. Mas pessoas como vocês e como outros tantos que a gente tem no Brasil, acho que a gente vai conseguir passar por essa... Se Deus quiser. Por essa fase. Se quiser, Amém. em nome de Jesus. Tomara. Amém. Obrigada, É isso. Má. Eu que Obrigada, agradeço, foi gente. muito Obrigado, bom. viu? Tchau. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, Tchau, até a gente. próxima. Até a próxima. Obrigado.